e objetivamos que esta Corte mantenha a sentença recorrida. A apelada ajuizou uma ação monitória contra a apelante, visando o recebimento de um débito de medições de serviços de engenharia que foram prestados na obra da parte ré, o qual remanesce um saldo contratual de aproximadamente 750 mil pendente de pagamento. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar a constituição do título executivo pleiteado. E na apelação, aqui este será o ponto desta sustentação, a ré argue preliminar de nulidade por cesseamento de defesa ao fundamento básico de que, após a apresentação do laudo pericial, não teria havido oportunização do juízo para que a perita prestasse novos esclarecimentos acerca dos questionamentos levantados pela ré em sua impugnação. Ocorre que essa preliminar, com todas as vênias, não merece prosperar. Primeiro, porque a parte ré opôs embargos declaratórios da sentença e a matéria trazida neste apelo não foi objeto de discussão naquela peça recursal. Se houvesse a falada nulidade, certamente ela teria sido aventada em aclaratórios para suprir a omissão apontada neste apelo. Segundo, porque não foi demonstrado pelo apelante o prejuízo concreto. A apelação não demonstrou, por exemplo, já que questiona a necessidade de esclarecimento pericial, qual questão técnica essencial teria permanecido sem resposta e como uma resposta diferente alteraria o resultado do julgamento. O laudo pericial questionado, e aqui é bom que se diga, possui 81 páginas. A perita respondeu a 29 quesitos apresentados pela autora e a 15 quesitos formulados pela apelante. Os principais pontos retomados na impugnação da apelante, objeto de discussão na preliminar deste recurso, já havia sido examinado. As datas, por exemplo, de paralisação e desmobilização foram analisadas nas páginas 20 e 22 do laudo, e novamente nas respostas aos quesitos 17 e 28. A execução dos contratos e dos aditivos foi examinada nas páginas 63 e 68. As alterações no diâmetro das manilhas foram investigadas nas páginas 46 e 45 e nas respostas dadas, inclusive aos quesitos apresentados pelo apelante. E também a previsão contratual das diárias de paralisação foi expressamente identificada no contrato e reproduzida no laudo. A perita afirmou ainda que os documentos examinados e as constatações realizadas no local eram plenamente suficientes para responder aos quesitos técnicos. Portanto, a apelante não apontou uma lacuna essencial. Na verdade, ela se limitou a manifestar inconformismo com as respostas dos quesitos, que não lhes agradou, sob o invólucro de uma nulidade. Outro ponto suscitado em sede de preliminar pela apelante diz respeito a uma suposta omissão do juízo ACO sobre possível dano ambiental. A apelante havia pleiteado pela compensação de um suposto crédito de 250 mil. Mas, nesse ponto, o próprio laudo pericial afastou o suporte fático dessa pretensão. A parte apelante não apresentou, por exemplo, o laudo ambiental, não apresentou auto de infração, orçamento de recuperação, memória de cálculo ou qualquer prova técnica capaz de demonstrar a existência e a extensão desse tal dano ambiental. Aliás, a perícia verificou que as áreas utilizadas para retirada de material haviam sido previamente indicadas por ela mesma, a apelante. O gerente do condomínio informou que não houve área utilizada para descarte irregular de resíduos vegetais. A perita também afirmou não ser possível quantificar qualquer reparação e destacou que as licenças, as autorizações e as obrigações ambientais estavam contratualmente atribuídas à contratante, que é a hora apelante. Logo, não existe a menor hipótese de algum crédito ambiental líquido, vencido e comprovado, que pudesse ser compensado com o crédito da apelada. Nesse aspecto, sabemos todos, e aqui abro um parêntese, que os artigos 368 e 369 do Código Civil não autorizam a compensação com uma estimativa genérica condicionada a uma apuração futura. E mesmo se fosse reconhecida, apenas a título de argumentação, uma omissão formal da sentença neste ponto, não justificaria sua cassação como pretende a apelante, pois a matéria estaria madura e poderia ser desde logo rejeitada por este tribunal na forma do artigo 1013 do Código de Processo Civil. No que alude ao mérito, a sentença também não merece qualquer reparo. Neste processo foi produzida ampla perícia de engenharia determinada pelo juízo. A perita judicial realizou 2 diligências presenciais. Analisou os contratos, os aditivos,
as planilhas, as fotografias, os croquis, os e-mails e as condições encontradas no empreendimento. Na primeira diligência, por exemplo, estiveram presentes o assistente técnico do condomínio do réu. Na segunda, participaram também o assistente técnico da parte apelante e, novamente, o gerente do empreendimento. Portanto, não estamos diante de um laudo ou prova constituída a partir de uma versão unilateral da autora, como sugeriu a parte ré. A prova técnica foi produzida com a participação das duas partes, inclusive com informações prestadas pelo engenheiro indicado pela própria apelante. E no caso, a perita concluiu que um dos contratos firmado entre as partes não havia sido integralmente cumprida pela apelante. Chegou-se a fazer uma ressalva importante, inclusive no parecer, no sentido de que os serviços não executados, como pavimentação, revestimento e instalação de bocas de lobo, não foram incluídas nas medições, o que demonstra a correção da cobrança e a própria boa-fé da parte autora, que não pretende, nestes autos, por óbvio, receber um centavo por serviço que não tenha realizado. Portanto, considerando que o laudo pericial, elaborado em observâncias aos fundamentos técnicos e por profissional habilitado nomeado pelo juízo, somente poderia ter a sua conclusão desconstituída por meio de prova robusta, de falha na sua elaboração, porquanto goza de presunção iuris tantum de veracidade, como bem pontuado na decisão recorrida, há de ser mantida a conclusão a que chegou a perita, no sentido de reconhecer o valor devido pela parte ré à autora, em consonância com o que é decidido na sentença. E um último ponto a ser destacado nessa manifestação oral diz respeito à gratuidade da justiça. Ao tentar impugná-la em suas razões, a apelante confundiu faturamento bruto com disponibilidade financeira da parte autora. Ouvidou-se, portanto, que o volume contratual ou faturamento declarado por uma empresa não demonstra por si só capacidade imediata para suportar as despesas do processo, especialmente quando parcela relevante desse faturamento corresponde justamente a serviços executados e não pagos pela contratante ré. Neste caso, a parte autora apresentou documentos contábeis e bancários que foram considerados pelo juízo. E em sentido contrário, a apelante formulou uma suposição de capacidade econômica e chegou a fazer alegação de omissão fiscal sem apresentar prova técnica, contábil ou mesmo tributária. Não houve fundamento suficiente, portanto, para revogar o benefício concedido pelo juiz Acó, devendo a sentença, neste ponto, também ser mantida. Em síntese, senhores julgadores, podemos resumir a manifestação da recorrida da seguinte forma. A apelação não apresentou prova técnica capaz de afastar o laudo judicial. Os contratos foram examinados. A obra foi vistoriada. As duas partes participaram das diligências em loco. Os serviços foram individualmente conferidos. Os itens não executados foram excluídos. Os materiais fornecidos pela apelante foram abatidos. Os pagamentos realizados foram deduzidos. E o saldo foi matematicamente apurado. A apelante pretendeu transformar o seu inconformismo com o resultado da perícia em nulidade processual. Mas não demonstrou prejuízo, não demonstrou erro técnico relevante, duplicidade ou pagamento do saldo reconhecido. Por isso, pugna-se a vossas excelências pelo desprovimento do apelo para que a sentença recorrida seja mantida por seus próprios e judiciosos fundamentos. Muito obrigado, senhor presidente.